Estamos na nossa terceira edição do Comunica Abrange. Eu sou Márcia Dorigatti e hoje eu trago dois convidados especiais, os sócios da Smart Tools, uma empresa aqui de Caxias. Everton e Wanderson, sejam bem-vindos. Obrigado, Márcia. Um prazer estar aqui. Te agradece aí a Abrange, né, pelo convite. Estamos muito felizes de poder participar dessa edição. Então, todos conhecem já a dupla, né, da indústria, do Papo de Indústria aqui, um podcast do YouTube. E o que vocês costumam trazer nesse bate-papo, assim, para as pessoas ficarem conhecendo, aprenderem mais, trazer informação sobre o segmento, né? Na verdade, não somos ainda tão conhecidos, né? Estamos desenvolvendo esse trabalho, né? A gente começou faz um mês e pouco, né? Então a gente já tem alguns episódios já lançados no YouTube, né? E até convidamos o pessoal para entrar lá e conhecer, né? Exatamente. Bom, Márcio, o podcast em si, né? A gente teve essa ideia, né? Justamente para a gente trazer um outro lado da indústria que é pouco difundido, pouco divulgado, vamos dizer assim. A indústria, a gente costuma dizer que trabalha muito com a parte de engenharia, né, com a parte de processos, produto, né? De produtos, de desenvolvimento, mas a gente peca, né, um pouco, nós enquanto indústria, isso é cultural, né, da questão humana, né, de trazer justamente o dia a dia da indústria, como ela funciona, né, todo o lado das pessoas principalmente, né? A gente acaba associando a indústria muito a máquinas, a equipamentos, a desenho, aquela coisa mais mecânica, e isso culturalmente, né? E a gente acaba deixando um pouco de lado, né? Essa questão mais humana. Né? E da comunicação também, né? Porque normalmente o técnico ele não tem essa veia tão de comunicação, de venda comercial, né? Então, de marketing, né? Esse é um ponto que a gente também tenta trazer, né? Para agregar, né? A parte produtiva da coisa, né? Mas principalmente também, assim, são vários fatores, né, mas que a gente decidiu fazer no podcast. Mas se a gente pudesse elencar, né, então, primeiro, para humanizar a indústria, mostrar a indústria do dia a dia como ela é realmente e a vivência daquelas pessoas que estão envolvidas, né, diariamente com a indústria, a gente sente uma falta de pertencimento, basicamente, né, também dentro da indústria, principalmente dos pequenos, né? A gente vê que os pequenos têm pouca voz, pouca visibilidade, né? Nós somos uma indústria pequena também, então a gente sente que a gente é pouco representado, vamos dizer assim, né? Então o objetivo é criar um movimento para que as pessoas se identifiquem, né? Com aquilo que realmente é a realidade da indústria no dia a dia. A gente vê que normalmente quando se fala os conteúdos que se geram, principalmente podcast também, são para aqueles cases de empresas às vezes grandes, né? Que tem uma estrutura totalmente diferente da realidade do pequeno, né? Sim. Então, que eles nem chegam a ser concorrente, né, deles. Exatamente, não é o mesmo mercado, não são as mesmas dimensões ou proporções, vamos dizer assim, né? Então acaba que tu traz, claro que engrandece também, né? Mas se espelham, se né? espelha, obviamente, mas servem de exemplo, né? Mas que não traduz a realidade da maioria das pequenas. E muitas vezes a indústria pequena ela trabalha, presta um serviço ou produz peças para uma maior, né? Então, às vezes falta essa comunicação, né? Esse complemento. Né? E a gente então viu essa oportunidade de falar realmente, falar a linguagem da indústria, do pequeno industriário, daquele empresário que, assim como nós, né, quando nós começamos, né, tu tá participando da parte produtiva, da parte do comercial, da administração, ou seja, aquela coisa, né, tu cobra escanteio e vai cabecear na área. Então a gente é multitarefas, né, o pequeno é multitarefas, multifunções. Né? Então a gente viu essa possibilidade, essa oportunidade de estar falando para esse público. Então né? Isso veio da experiência de vocês. E como é que vocês acham que está a autoestima da indústria hoje? Tanto para quem está procurando emprego, né, que a gente sabe que tem muitas vagas em aberto, mas não estão sendo preenchidas, como para o empresário, que o próprio concorrente dele é o pequeno, mas ele não consegue ter os mesmos benefícios do que uma empresa grande.
Essa questão da autoestima, ela é muito perceptível assim para nós que estamos no meio e agora também no digital também com podcast, né? Alguns comentários assim nos mostram assim que o pessoal tá meio desanimado, sabe? E eu digo assim, quem trabalha na indústria produz, normalmente ele tem orgulho daquilo que ele faz, né? Mas na questão do negócio em si, muitas vezes a pessoa fica mais, né? Talvez não essa autoestima que ela tem do produzir. Tu acha que falta profissionalização, vontade de trabalhar, não querem estar ali numa fábrica fechada? Na verdade, assim, eu acho que a indústria ao longo do tempo, ela deixou de ser atrativa. Vamos dizer assim, principalmente para aquelas gerações mais novas, né? A indústria deixou de ser atrativa porque a indústria, eu acho que o ponto principal para que a gente possa voltar a crescer e voltar a ser atrativo é modernização. A indústria precisa se modernizar, né? E quando eu falo modernização, eu não falo somente de equipamentos, né? Voltamos àquele ponto. Muitas vezes a mentalidade do empresário, do empreendedor e até do poder e até mesmo do poder público é investimento em equipamento. Mas equipamentos não são nada sem pessoas, né? A gente precisa de pessoas para tocar esses equipamentos. A mesma coisa, se tinha aquele mito da robótica, né? Vamos dizer assim, né? Os robôs vão acabar tirando o lugar das pessoas, do emprego das pessoas. Vai precisar de uma pessoa lá para configurar aquele robô, né? Tu sempre vai precisar de pessoas, né? Em qualquer tipo de negócio. E a indústria não é diferente disso. Então, quando eu falo de modernização, obviamente a gente precisa modernizar os equipamentos, né? Porque a indústria brasileira, eu sei que é pesado falar isso, mas a indústria brasileira está sendo sucateada, né? Essa é a realidade, a gente não pode fugir disso, fazer demagogia aqui, essa é a realidade. Mas principalmente a modernização da mentalidade das pessoas, né? Dos empreendedores, para que a indústria seja atrativa. Claro que a gente tem problemas crônicos, né? De pessoas que não interessam, né? Não se interessam mais pela indústria. Eu costumo dizer, nós na nossa adolescência, o nosso sonho era fazer o Senai e entrar numa empresa trabalhando na metalúrgica. Esse era o sonho, né? Esse era o nosso sonho, né? Isso já não serve para a maioria dos jovens, né? Os jovens não têm mais essa percepção, essa visão. E eu vejo assim também que ainda existe muito do mito, né? De que a indústria é um lugar sujo, é um lugar de trabalho pesado, é um lugar que tu vai se matar de trabalhar, né? Então, mas essa é uma realidade que já mudou bastante, né? E também que o empregado ele é explorado, né? Que existe ainda, principalmente numa questão mais, como é que eu vou te dizer assim, mais uma visão talvez sindical da coisa, né? Só que hoje em dia o mercado de trabalho ele é muito, na verdade, quando tu vai contratar uma pessoa, tu tem que oferecer condições para que ela se mantenha, porque a mão de obra está muito disputada, né? Então essa realidade já não existe mais, né? Hoje em dia é bem diferente, né? E também, algum tempo atrás, era se tu não tinha estudo, né? Que tu ia trabalhar. E hoje, mesmo trabalhando na fábrica, tu precisa ter um curso, né? Isso. Mas essa também é um outro ponto. Que muitas vezes, e eu vou falar do nosso lado e da nossa experiência também, né? Nós, enquanto empreendedores, empresários, pequenos empresários, a gente costuma transferir muito a responsabilidade para o outro lado, né? Que é o lado do colaborador, né? Só que a gente acaba não percebendo, e eu não estou dizendo que isso, que as pessoas que estão buscando emprego não tenham responsabilidade, obviamente, mas acho que a gente tem que dividir essa responsabilidade. Porque afinal nós, enquanto indústria, precisamos de pessoas para trabalhar. Nós precisamos de pessoas para trabalhar. Então nós temos dois caminhos para seguir, é o que a gente sempre debate, nós temos dois caminhos para seguir. Ou a gente fica se queixando que não tem profissionais no mercado, ou a gente faz alguma coisa para fazer com que esses profissionais surjam, né? Então o que a gente tem percebido com a questão da mão de obra? Profissionais prontos
cada dia mais difícil a gente encontrar, porque eles já estão empregados, estão bem remunerados, dificilmente eles irão trocar. Não existe pouco essa cultura agora, existia muito no passado, né, da empresa tirar um funcionário de uma outra, né? Isso tem diminuído cada dia mais, porque a indústria paga muito bem, essa é uma verdade que a gente pode também deixar bem claro. A indústria é um dos setores que melhor remunera os seus colaboradores, né? Mas nós, falando da nossa experiência, o que nós temos feito enquanto organização? É fazer o caminho inverso, né? Tu dá oportunidade para aquelas pessoas que talvez não tenham a qualificação, né, mas têm vontade. Incentivam. Né? A gente há alguns anos a gente tem feito isso, né, trazer aquelas pessoas que têm vontade de trabalhar na indústria, porque ainda existem. Esse é outro mito que existe, que não existem mais jovens que querem trabalhar, que não existem mais pessoas que querem. Ou então aquela indústria, um empresário, enfim, que acha que vai pagar o estudo, né, ajudar, e daí quando se forma a pessoa vai para outra empresa, né? Isso é um risco que todos nós estamos correndo. Nós corremos, mas esse é até uma coisa que essa é uma coisa que a gente sempre diz para o pessoal. Se qualifique, estude, mesmo que seja para sair daqui para uma oportunidade melhor. Sim. Mas enquanto você estiver aqui, vamos trabalhar junto, né? Aproveitar e crescer juntos, né? Sim. Por isso que eu digo que não tem outra alternativa, Márcia. A gente tem que voltar os nossos olhos, obviamente Caxias, né? A nossa região já foi uma grande formadora de profissionais. Hoje a gente percebe que isso tem se perdido ao longo do tempo, né? Eu citei o exemplo do Senai. Nós tínhamos diversos Senais aqui na cidade, diversos segmentos, não só da indústria, né? Isso acabou se perdendo ao longo do tempo, né? Mas a gente percebe que a indústria, ela precisa, a empresa, a indústria, o poder público, eles precisam voltar os olhos para fazer com que a indústria seja mais atrativa, não tem outro caminho, né? Por mais que isso, às vezes, o pessoal talvez possa discordar, os que estejam escutando, mas é uma realidade, porque o problema é nosso, não é somente... Sim, cada um fazer a sua parte. Exatamente, o problema é de quem não tem mão de obra para trabalhar. E muitas vezes até existem essas maneiras de tornar mais atrativas, mas aí falta a questão da comunicação pro público, certo, né? Que é outra deficiência da indústria. É outra deficiência, porque às vezes tu tem muitas coisas que tornam a empresa atrativa, mas as pessoas lá fora não sabem, né? Então é outro ponto a se trabalhar bastante, né? Tu imagina assim, essa questão de tecnologia, por exemplo, né? Principalmente a geração mais nova, né, que está totalmente ligado com a tecnologia, nós também, né, estamos ligados, é basicamente impossível fugir da tecnologia hoje em dia, né? Não sei que se coloca numa caverna, né, que não é o caso, mas existe muita tecnologia na indústria. Hoje a indústria, para ser competitiva, em todas as áreas, né? Para ser competitiva, a indústria ela depende hoje em dia basicamente de tecnologia. Não é mais aquele trabalho braçal, aquele trabalho pesado, sujo, onde tu passava o dia inteiro batendo martelo. Não, isso não existe mais. Hoje em dia tu faz um programa numa máquina e a máquina trabalha. E aquilo, né? Tu fazia lá a roda do carro, tu só sabia a roda do carro. Tu nem sabia como é que ia ser o carro lá no final, né? Hoje não, tu participa do processo, né? Exatamente. Mas isso é um conjunto, né, Márcio? Acho que existe, para que a indústria realmente volte a ser pungente, como a gente diz, né? Porque pegar por dados, isso já é meio que repetitivo nas nossas falas, mas é uma realidade. Nós estamos desindustrializando o Brasil ano após ano, né? O Brasil chegou a representar 30% do PIB, né? Do Brasil nos anos, sei lá, 80. Hoje nós estamos em torno de 10% do PIB, né? Então, poxa, um mercado que já representou um terço, né, mais de um terço da construção da riqueza do país e hoje está reduzido a 10%, né, precisa de boa vontade política, precisa de boa vontade desse trabalho em parceria, né? Sair essas ideias do papel e ser colocadas em prática. Mas principalmente esse dado que tu traz, ele se tu analisar a fundo, normalmente numa economia equilibrada, tu tem o equilíbrio entre serviço, comércio e indústria, mas pela evolução dos três e não pelo declínio de um, né? Sim.
Então, é aí que está o problema, né? Porque tu tem Eles só olham para aquele... Se tu olhar um dado, assim, por exemplo, da indústria, ela tem, numa escala, ela tem reduzido, né? Ela não tem se mantido, tem reduzido porque os outros estão crescendo, né? Não, os outros estão crescendo, mas a indústria não tem respondido na mesma velocidade, né? Sim. Outro fator determinante também, né, é a questão do investimento. Tudo para a indústria requer um investimento alto, né? Então, é necessário que haja, por isso que eu falei de poder público e tudo mais, porque a gente possa ter acesso, né? A gente fala de tecnologia, mas como as empresas vão ter acesso à tecnologia se mal e mal conseguem manter as suas estruturas, né? Sim. Então, por isso que é necessário que haja um olhar diferente, se a gente quiser voltar ao crescimento industrial, né? E aí nós temos N exemplos aqui do lado, nós pegamos, por exemplo, o Paraguai. O Paraguai é um país extremamente pequeno, vamos dizer assim, em população, né, em extensão geográfica. Cada ano eles estão aumentando, inclusive, para nós percebermos como é complexa a questão do Brasil. Existem inúmeras empresas investindo no Paraguai e não no Brasil. Indústrias brasileiras saindo daqui e indo do Paraguai para investir. O Paraguai era motivo de piada, né? Até anos atrás, né? Coisa de má qualidade, produto falsificado, e tu vê. Muitas grandes empresas estão transferindo ou criando operações no Paraguai porque vê um clima mais favorável para negócio. Nós temos aqui no Brasil, tem N fatores que contribuem para inclusive até a questão tributária, né? Hoje em dia é muito mais fácil, e inclusive está acontecendo muitas indústrias deixando de produzir aqui no Brasil e importando da China. Isso era uma pergunta que eu ia fazer depois, né? Porque a concorrência não é só entre as indústrias, né? Tem mais esse... Porque eu costumo usar o exemplo do aço agora, né? Que as usinas, né, estavam brigando, né, com o governo para aumentar a alíquota da importação do aço. Mas é justamente esse o ponto que eu acho que os órgãos e as entidades representativas têm que repensar. Tu não tem que aumentar o imposto do aço importado, tu tem que diminuir o do aço produzido no Brasil. Né? Porque daí entrou numa briga, as usinas querendo aumentar o imposto do aço importado e os compradores, os clientes do aço importado não querem. Né? Tu cria uma briga ali quando seria muito mais bom para todo mundo reduzir o imposto do aço brasileiro, né? Então, tu vê que é uma coisa, a mesma coisa a questão da taxação das compras, né, das lojinhas que já da China. Quem nunca, né? Eu não sou a favor de aumentar o imposto da compra importada, eu sou a favor de reduzir o imposto de quem produz aqui, né? E essa briga não entra no radar das entidades, né? Eles querem aumentar o imposto de que vem de fora, né? Não vou mexer aqui, né? E no fim quem acaba pagando o pato é no fim, o consumidor. Só acaba aumentando a taxação. Então, nós temos essa é uma dor muito grande também, a gente vê, né? Essa questão da carga tributária. Se tu perguntar para qualquer, independente se é da indústria ou não, mas da indústria ela se torna, como é o nosso segmento atualmente, essa é uma dor muito grande, né? A carga tributária, né? Se paga muito imposto no Brasil. E o pior de tudo é isso que eu acabei de falar, nós não temos o retorno, né? E aqui não estamos falando de governo A, B ou C ou D. Historicamente o Brasil a carga tributária é gigantesca, né? Outro tema que se fala pouco, né? E isso deveria trazer para o debate, segurança jurídica. Se tem pouca segurança jurídica no país, isso afasta os investidores, isso gera um clima hostil para os negócios no Brasil. E é aquela coisa, não tenho segurança jurídica, a carga tributária é altíssima, né? Cara, vou investir em outros lugares, vou investir no Paraguai, lá tem possibilidade de fazer ou até mesmo vou deixar meu dinheiro investido em aplicações financeiras com risco menor. Não anda, né? Não circula, né? Exatamente. Então é aquela coisa, hoje eu tenho absoluta certeza. Vamos falar no equipamento, hoje começar com, no nosso caso, por exemplo, começar com um equipamento que custa R$500 mil, tu vai comprar uma máquina, não, tu vai deixar o teu dinheiro aplicado, né? Tu não corre o risco. Quer dizer, o risco existe, né? Mas ele é menor do que
daqui a não pouco... tem aquela segurança, né, do retorno, vai... Exatamente. Por isso que, voltando para o termo da indústria, quem está na indústria, mas tem que ser meio que sonhador, né? Tem que ser meio que utópico, né? Tem que ter, realmente acreditar que um dia possa ser diferente. Porque E para Smart Tools, assim, como é que funciona? Como é que é o produto de vocês? Vocês que viajam e estão atentos até a outras regiões, não só no Paraguai, como vocês deram exemplo. Como é que é para Smart Tools? Bom, a Smart Tools, para falar um pouquinho da nossa história, nós somos fabricantes de ferramentas para usinagem, né? Então, a gente começou a nossa história em 2014, nós completamos 10 anos em junho, né? A gente sente que ainda é um mercado que tem muito para crescer, né? Tem muita possibilidade de crescimento, mas aí requer investimentos, e a gente volta naquele primeiro assunto, que é muito difícil, né? Mas é um mercado que acredito que nunca vai saturar, vai ter sempre um mercado forte, vamos dizer assim, né? Nós atendemos clientes do Brasil inteiro, né? Desde o Rio Grande do Sul até no Amazonas nós temos clientes, né? Começamos a nossa trajetória vendendo para revendedores, distribuidores, esse era o foco da Smart Tools. E agora então a gente está tentando abrir um pouco do nosso mercado com outras possibilidades de negócio, né? Nós percebemos que nós temos a concorrência, né, com o produto asiático, produto chinês, né? Isso já não é mais um privilégio nosso, vamos dizer assim, esse acho que é um desafio de todos, né? Todo mundo que produz alguma coisa ou tem um componente da China ou tem um próprio produto pronto, então já não é mais algum dispositivo às vezes. Mas o grande desafio daí da concorrência com o produto chinês e uma vantagem que eu digo assim que quem tem indústria deve focar, né, se atentar, é a questão da qualidade, né? O produto chinês não é que ele seja ruim, né? Já evoluiu bastante, né? Tem produtos para todos os gostos e todos os bolsos, a gente diz assim, né? Sim. Mas normalmente tu pensa um produto chinês num produto extremamente barato, né? Então, a gente aqui produzindo, a gente tem que ter algum diferencial, né? Então, normalmente tu vai focar em fazer um produto de melhor qualidade, tu vai pensar também na questão do prazo de entrega, né? No atendimento, qualquer né? problema vocês estão Exatamente. próximo, né? Esse atendimento é muito importante, né? Muitas vezes um produto customizado, né? O chinês ele tem muito commodity, como a gente chama, né? Que Produto de massa, produto né? de massa, de larga escala, né? Sim. E às vezes aquela coisa mais diferenciada o chinês não, até faz, mas aí te exige quantidades grandes, né? Porque a questão da China, tu falou com bastante clareza aí, a questão da China, assim, a China é como qualquer outro lugar do mundo, né? Ela tem produto bom e produto ruim. Assim como o Brasil tem produto bom e produto ruim, assim como os Estados Unidos tem produto... Nessas né? áreas, né? Não existe mais essa... A gente ainda tem esse preconceito, né? Muitos ainda têm, principalmente na nossa região, de que o produto chinês é produto ruim. Isso já não condiz com a realidade. Existe produto bom, existe produto ruim, assim como qualquer outro lugar do mundo, né? E eu, na minha percepção, a China hoje a gente tem que tratar ela como um aliado mais, não como um parceiro. como um parceiro, né? Tirar aquilo que nós temos de melhor de possibilidade de produto chinês, agregar o nosso produto. Aprender com eles, né? Aprender, com certeza eles têm bastante coisa para ser copiado, vamos dizer assim, sim, né? Mas eu não vejo mais a China como um inimigo, vamos dizer assim, né? Muito pelo contrário. Tanto que nós somos importadores também, nós temos outras linhas de produtos importados. E a gente, é aquela coisa, se a gente não consegue competir, a gente tem que se aliar, vamos dizer assim, não tem outro caminho. E principalmente essa questão de copiar o exemplo da China, isso também serve, eu acho, para quem toma as decisões a um nível maior, né? De observar o que a China faz e como fomentar a nossa indústria baseado no modelo chinês, né? Que esse é um exemplo que, por exemplo, que a gente comentou que o Paraguai está fazendo, né? E aqui a gente, em vez de facilitar a vida do empresário, né? Aqui a gente tenta dificultar, né? E tem N situações, né, que a gente pode destacar aqui, né? Sim. Mas quando tu facilita, quando tu reduz a carga tributária,
Quando tu reduz a complexidade das normas, e tu fomenta a exportação, tu acaba desenvolvendo mais, né? Pega, por exemplo, que a gente estava até conversando outro dia, né? O caso das NR, né? Tipo NR12, assim, que é relacionada à máquina e tal, né? Aqui no Brasil existe, é mais ou menos que nem a tomada. Sim. Né? Que a tomada brasileira só existe aqui, né? Um padrão que eles tiraram da cabeça deles e só dificultou a coisa, né? É a mesma coisa a questão das máquinas. Tu tem máquinas que são produzidas na Alemanha, no Japão, nos Estados Unidos, na China, que vêm para cá e não atendem à regulamentação das leis brasileiras. E é difícil até tu passar isso para esses outros países. O pessoal não entende. Tu fala com o produtor lá na China, o cara diz, tá, mas eu forneço para a Alemanha essas máquinas. Sim. Por que para o Brasil não serve? Então, assim, é difícil até a compreensão. A gente até conversou com um amigo nosso agora, né? O 8 é 80, né? Ou tu não tem nada, porque a gente usou o exemplo também da questão, quando nós começamos, né, dos PPCIs, né, da questão do incêndio, né, essa burocratização das coisas. Né? É importante, obviamente, que é importante todos os cuidados. Tem que ter regulamentação em algumas situações, né? A questão ambiental também, né? Tem que ter. Só que não dá pra gente enfiar, eu uso sempre o termo, enfiar todo mundo num balaio de gato, né? E acho que cada caso é um caso, né? Então, o PPCI, a questão ambiental, tem que ter um olhar mais, vamos dizer assim, dedicado para cada situação, né? O nosso potencial poluidor, por exemplo, da nossa empresa é muito menor do que uma siderúrgica, por exemplo, né? E a gente não pode usar a mesma legislação para os dois casos, né? E a mesma coisa que a gente diz assim na questão por exemplo, do PPCI, né? Nós só temos aço dentro da nossa empresa. O risco de incêndio é baixíssimo, né? E nós temos que ter toda a adequação, isso e aquilo, enquanto que muitas vezes tu olha uma recicladora que tá lá cheia de papelão e não tem nada, né? Então esse é um ponto, a desburocratização também é um ponto. Generaliza. Exatamente. Mas falando da Smart, voltando ao assunto da Smart Tools, a gente vê que ainda existe um mercado muito bom para se explorar, né? Estamos fazendo agora um trabalho também de marketing mais focado, né? Precisamos fazer isso, a gente acredita que os meios tradicionais eles funcionam, mas Eles são limitados. Eles são limitados, né? Então, se a gente quer atingir públicos maiores, em grande escala, leads mais qualificados, clientes, né, novos, ser visto, né? Tem que ser visto, exatamente. Então, esses são os processos que a gente também está fazendo com a Brand, né? Que é nos mostrar um pouco mais, né? E tu acha que essa seria a mensagem para quem trabalha na indústria hoje, focar no marketing, ser visto, participar, estar informado? O que vocês diriam para a gente finalizar aqui o podcast? Eu acho importante, a primeira coisa a se fazer é se conhecer, identificar o que você quer e depois pensar em como chegar lá, né? Estudar, né? Estudar. Porque muitas vezes tu tem uma empresa pequena, né? Tu quer atender um público pequeno, né? Porque se tu aumentar também demais, tu não vai conseguir produzir, tu não vai conseguir entregar, né? Então, aí já é prejudicial para a tua imagem, né? Tu vender uma coisa e não entregar. Essa é uma grande dificuldade que normalmente as empresas pequenas têm, né? Porque eles querem ganhar, né? Querem ganhar, mas o planejamento... Exatamente. E aí tentar definir minimamente qual que é o teu direcionamento, né? E aí sim, aí atuar, focar teus esforços, teus recursos, né, para esse objetivo, né? Mas eu acho que assim, a gente não pode mais falar em nenhum setor, independente seja comércio, serviço, indústria, sem falar de marketing, sem falar de estar, né, presente, né, para o teu público. Não existe mais essa possibilidade. A não ser, e aí a gente vê diversos problemas, como as pessoas que não fazem isso, as empresas que não fazem isso, falta de serviço, né? Ociosidade de máquina, dependência né? de um único ou poucos clientes, né? Poucos clientes, que são uma situação que afeta muito, né? Principalmente os pequenos, mas eu acho que sim, mas principalmente mais questão da mudança da mentalidade, né?
A gente tem, nós enquanto indústria, e é isso que nós estamos também tentando fazer. Tentando ser um né? pouco Nós porta-voz, temos- né? Não, e assim, nós mudarmos também nós enquanto organização. Ah, sim, é muito né? difícil. A gente tem que abrir a nossa mente, esse é um ponto chave, né? A gente tem que ter essa mentalidade mais de mercado, mais de comércio realmente do que propriamente da indústria de produção, né? E essa é uma dificuldade que nós temos que superar se a gente quiser voltar, né? Se a gente quiser voltar a ser protagonista, né? Como a gente sempre fala. A gente sempre diz assim que a indústria normalmente ela pensa muito mais do portão para dentro do que do portão para fora, né? Exatamente. Isso é uma coisa que a gente precisa mudar. Né? Então, tudo é um processo, mas claro, não é fácil, é um processo que precisa ser começado e ter constância, principalmente. Né? A gente sabe que as coisas não acontecem da noite para o dia. Nós agradecemos aí a oportunidade da Brange, né? Agradecemos, Márcio, vocês pelo convite. Esperamos que a gente possa aumentar esse nosso movimento para que a gente consiga tornar a indústria cada dia mais forte. Isso aí, obrigado pelo convite e estamos sempre à disposição aí para novos bate-papos também, né? Bastante engrandecedor. Obrigado. Estamos chegando ao final do nosso terceiro podcast. Agradeço aqui a participação do Wanderson e do Everton, da Smart Tools, que falaram sobre a autoestima da empresa, né, desde o empresário até a pessoa que está lá na fábrica, de que forma chega a informação até eles e como esse crescimento pode se dar a partir de agora.